E, de repente, eu comecei a perceber o crescimento dos podcasts. Eu próprio comecei a consumir muito podcast. E, a uma dada altura, eu pensei, por que não? O podcast tem N vantagens e me permite chegar muito mais longe com muito menos recurso técnico. E nessa altura eu nem sequer estava pensando nas coisas que eu aprendi depois numa das minhas aventuras mais ousadas, que foi entrar para uma escola de podcasts, que foi a escola do podcast. Então, eu nessa altura ainda nem sequer tinha a noção exata das mais-valias que eu teria. E depois, numa das primeiras aulas que eu ouvi da escola do podcast, vocês dois estavam a gravar no mesmo espaço onde o Edward está agora, e lembro-me do Jefferson fazer uma listagem de coisas, e o Jefferson dizia que o podcast, entre outras vantagens, não implicava olhar para lado nenhum. Você poderia fazer o podcast, a pessoa te ouvir enquanto conduzia, enquanto ia correr. E depois vocês sempre frisaram, depois eu lembro do Jefferson falar do caminho para o trabalho, de levar o cão para passear e não sei o quê. E eu comecei a perceber que a vida das mães que têm uma criança portadora de malformação congênita tem muitos desses pequenos espaços. Imagina, por exemplo, tão simplesmente o seguinte: uma mãe de uma criança com fenda labiopalatina tem um tempo de amamentação diferente das outras mães. E é um tempo em que ela está focada naquilo que ela está a fazer. Mas a seguir, há o processo todo da criança adormecer e etc. E muitas vezes essa mãe está cansada, mas ela quer avidamente encontrar informação. Se ela for cumprir esse processo para depois ir fazer pesquisa, para depois ir dormir, quando ela for dormir já está na hora de acordar para alimentar a criança outra vez. E é muito desconfortável ela ficar ali amamentando, olhando um vídeo no computador, ou tentando mexer ali, não tem como ela fazer. Coloca uns fones nos ouvidos no final do período da amamentação, enquanto adormece, enquanto a criança vai fazer a eructação, e a eructação é arrotar, né? E coloca uns fonezinhos baixinho e tal, tá ouvindo informação que ela quer.